Eu entendo a sua preocupação, eu também tenho a minha. Esse hematoma subcoriônico é uma preocupação que dá porque é um descolamento do saco gestacional. Mas com repouso vai dar tudo certo. Tenha fé, eu sou atento a você, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Eu entendo a sua preocupação, eu também tenho a minha. Esse hematoma subcoriônico é uma preocupação que dá porque é um descolamento do saco gestacional. Mas com repouso vai dar tudo certo. Tenha fé, eu sou atento a você, se Deus quiser, tudo vai dar certo. E eu também estou felicíssimo com o seu beta dobrando desse jeito. Tá ótimo, muito bom, estou muito contente e vamos aguardar essa evolução. Estou ansioso pelo primeiro ultrassom. Um beijo para você e juízo, tá? Muito juízo. Há 2 meses eu tive uma paciente que eu transferi um único embrião. E ele se dividiu em 2. Uma paciente com uma idade mais avançada, e ela teve todas essas complicações. Ela falava bem que isso me falou, ainda bem que eu te ouvi. E realmente teve complicações. E aí ela teve que ir para o hospital, hipertensa, acabou indo para a UTI. Chegou uma hora, o médico da UTI falou, tira os bebês daí. Eu tirei prematuros que foram para a UTI. Mas ela sabia que se eu tivesse colocado 2, poderia ser 3. E podia ser uma maravilha para quem viu os trigêmeos nascendo, mas seria muito, muito mais complicado. Então, prudência sempre é muito importante. Claro que tem chance de engravidar de gêmeos. Se você colocar 2 embriões, os 2 embriões podem implantar. Se você transfere 2 embriões, ainda um pode se dividir e virar trigêmeos. E se você tiver mais sorte ainda, você pode ter os 2 embriões se dividirem e dividir em 4. Então, ou nós não recomendamos gestação gemelar, eu não recomendo. Eu tenho essa preocupação, porque gestação gemelar aumenta a incidência de prematuridade, aumenta a incidência de eclâmpsia, aumenta a incidência de diabetes gestacional, aumenta a incidência de hipertensão arterial. Então tem seus riscos. Agora, se nós colocarmos um único embrião e se dividir em 2, aconteceu, foi poder divino. Então, você pode querer, mas eu gosto sempre de alertar. Se você for uma paciente jovem e quiser colocar 2, no meu caso, eu faço esse sermão, explico as minhas preocupações e coloco 2. Não é proibido, mas pode ser improviso. Olha aqui eu colocando mais um e-book meu, que eu adoro escrever e-books para explicar de uma maneira bem clara para as pacientes que podem com facilidade descer o e-book e ver todos os detalhes desse assunto. Então vou colocar agora sobre o exame, que é o exame de compatibilidade genética e ver quando é indicado. Está muito bom esse e-book, viu? Vou colocar aqui agora para que todos possam ver, ler, que é interessante, mas somente em casos excepcionais. Vou explicar uma coisa, você está falando do painel genético, então eu vou dar uma explicação breve e rápida. Nós todos temos ao redor de 22 mil genes, todos nós temos os mesmos 22 mil genes, o que nos diferencia um do outro é a maneira que cada gene se expressa. E nós todos podemos ter alguns genes recessivos, que não causam doença nenhuma, mas se por um acaso o seu marido tiver um gene recessivo para uma doença e coincidentemente a doadora também tiver, aí pode gerar uma doença. Então, você faz assim, começa com o painel genético do seu marido e você pensa se é necessário ou não fazer um painel genético da doadora. Se ele não tiver nenhum gene alterado, dependendo do painel genético que ele vai fazer, não é necessário. Então é meio complexo, mas aí tem que conversar com o seu médico, não é algo usual. Eu tenho um e-book sobre painel genético e teste de compatibilidade genética. Aliás, eu vou colocar aqui também. Aqui mais um fato interessante, saiu há um tempo atrás um artigo que grande parte dos homens que usam testosterona não contam para a esposa, o seu marido contou. Eu já tive um caso há um tempo atrás, faz 1 ano e meio, mas chamou atenção porque ele tinha um ótimo espermograma. Chegou no dia de coletar para fazer fertilização zerado. Perguntava, está tomando algum remédio? Não. Repetia, não. Coletou outra vez, 0 outra vez. Depois de muita conversa, ele falou, não, estou tomando uma testosterona. Nossa. Ele não contou para a mulher dele, que brigou muito com ele na hora. Então, testosterona é um perigo. Pode tomar, mas tem que ser doses razoáveis, porque se exagerar, zera completamente. Mas volta depois, viu? Volta. Demora um pouquinho, às vezes tem que dar uma induzidinha, uma estimulada na espermatogênese, mas volta.
Seu marido tem 66 anos e faz reposição hormonal, você quer saber se tem alguma chance. Depende da dose de testosterona que ele está tomando. Se for uma dose muito alta, está zerado, pode estar zerado. Se for uma dose baixinha, não tem problema nenhum. E esse é um detalhe. Eu vejo muitos pacientes que vão no nutrólogo, querem melhorar sua performance, ele dá testosterona, dá aquelas doses mais altas, ele está muito bem fisicamente, mas zerou os espermatozoides. Não tem problema nenhum, tem que só esperar uns 3 ou 4 meses e voltar ao normal. Mas precisa avaliar. E como é que a gente avalia? Faz o espermograma e vê se tem espermatozoides no sêmen dele. Se não tiver, para 3 meses, 4 meses, ou pode dar uma estimuladinha e aí volta. Então é só isso, tá bom? E sempre quando me fazem essa pergunta, eu respondo: chance sempre existe. Então, se você parar com uma doação, a sua chance é alta, é de 70% a 72%. Com uma reserva muito baixa, se for idade avançada, pequeno, 5%, 10%. 5%, 10% não é 0, 70% não é 100%. Tem que sentir como é o seu coração, como é que você sente isso tudo e ver qual é o melhor caminho para você. Cada caso é diferente um do outro, cada paciente é diferente uma da outra, cada casal é diferente um do outro, cada mulher é diferente um do outro. Tem que enxergar toda a sua estrutura pessoal para ver qual é o melhor caminho nesse momento para você. Mas se você quer resultado, estatística, sem dúvida nenhuma, é ovo-doação. Adorei sua perguntinha, você colocou no final cifrão. Você tem uma reserva ovariana baixíssima e pergunta se pode tentar várias vezes antes de ir para a ovo-doação. Você botou cifrão, exatamente isso. É muito comum essa pergunta aqui. Quando é o momento que eu tenho que parar de fazer com meus ovos e passar para a ovo-doação? E a minha resposta sempre é a mesma. Depende do seu fôlego emocional, estrutural, familiar e financeiro. Nada é impossível. Comentei agora há pouco numa resposta que eu tenho um caso com um antimileriano de 0,005, uma japonesa de 43 anos, com essa reserva teve 2 embriões euploides, vai transferir uma agora. Então não é impossível. Agora, o fôlego emocional, estrutura familiar, estrutura emocional do próprio marido, custo financeiro depende disso. Então, você botou o cifrãozinho, é verdade. Aí depende do seu fôlego financeiro. Pode, e a gente consegue isso. A sua pergunta me parece ser muito interessante. Você fala que fez 3 aplicações de antibiótico intrauterino e fez PRP. E aí você fala que a sua endometriose, acho que você escreveu errado, é a sua endometrite persiste até agora. Você fez um tratamento bem avançado. O que eu diria para você, além de todos os critérios de antibióticos via oral também, seria que eu já comentei, vou colocar aqui inclusive também um link sobre ressecção mecânica do endométrio. A gente com estereoscopia limpa aquele endométrio inflamado, tira, limpa, não é com corrente elétrica, só tira, limpa, por isso chama-se ressecção mecânica do endométrio e trata outra vez. Porque endometrite, quando resolve ser assim, é muito difícil. Eu vou colocar o link da ressecção endometrial mecânica, que pode ser uma boa alternativa para a cura da sua endometrite. Porque você escreveu... Sendo claro com você, aos 44 anos, ter um embrião euploide já é um grande sucesso. O embrião 3BC, do ponto de vista de qualidade, não é um embrião maravilhoso, mas tem muita chance de engravidar. Então, não desconsidere jamais o embrião, porque não tem aquela qualidade ideal que tanto se deseja, um 5A. O seu embrião é BC, tem chance, tenha fé que tudo vai dar certo, porque já é um embrião vitorioso nessa fase da vida. Ter um embrião euploide já é um sinal de um grande sucesso. Tenha fé que tudo vai dar certo. Aliás, hoje também eu falei sobre equilíbrio. E hoje eu fui à missa e lembrei da minha mãe, que falava sempre que pedia aos filhos dela que tivessem saúde e equilíbrio. E hoje, naquele momento de reflexão, sempre é um momento na igreja que eu faço reflexões, agradecendo muito para agradecer. Eu peço para que eu tenha atitudes equilibradas sempre, que eu tenha equilíbrio em tudo na vida, estendendo tudo isso para toda a minha família. Saúde e equilíbrio para mim é fundamental. Então, tudo que é equilibrado é importante. Nada de exagero. Vai devagarzinho, equilibrado, e aí vai dar tudo certo.
nem whey, nem creatina, os dois não atrapalham e nem interferem na gravidez negativamente. Vai em frente. Só não exagere na atividade física. Aí, qualquer forma de exagero é sempre ruim, sempre. O equilíbrio é importante em tudo na vida. Que bonitinho, o seu príncipe faz um mês, lindo. E não tem que agradecer nem a mim. A equipe PJ, eu sempre agradeço também todos os dias as minhas enfermeiras e toda a equipe médica que me dá tanto apoio e apoio aos pacientes. Fico muito feliz e mande uma fotinho pra gente que nós adoramos ver esses bebês que nós ajudamos a vir ao mundo. Um beijo para você e para toda a família. Não é uma pergunta cabeluda. Eu aceito sim dar aula ao vivo no seu instituto. Vai depender do horário, da localização. Se for muito fora de mão, horários complicados, eu tenho que trabalhar. Eu tenho uma agenda complexa, pesada, e eu teria o maior prazer em dar aula porque eu gosto de orientar as pessoas da melhor forma possível. Digo o tema, o horário, liga para o IPGO, eu consigo encaixar na minha agenda. É um prazer enorme. Mande notícias, fale lá no IPGO. Aí depende de todos esses detalhes, porque minha agenda é meio pesada. Eu trabalho de segunda a segunda. Eu faço coletas e transferências aos domingos também. Eu atendo a clínica de sábado de manhã. Eu adoro o meu trabalho, para mim não é nem trabalho, é uma alegria enorme. Por isso eu tenho que ter um cuidado com a minha agenda para não atrapalhar as demais pacientes. Não tem risco nenhum transportar embrião do Pará para São Paulo. São empresas responsáveis que fazem como trabalho transporte de material biológico, são especialistas, vão bem congelado, não tem problema nenhum, estamos super acostumados. Eu tenho pacientes que me mandam, que eu já recebi da África do Sul, já recebi da Espanha, então não é uma coisa incomum. Vou até considerar que Pará, São Paulo é pertinho. Não tem problema, fique tranquilo, as empresas são super sérias, são autorizadas pela Anvisa, tranquilo, não tem risco nenhum. Claro que os sinéquias atrapalham a implantação embrionária. O útero está grudado, forma uma fibrose, fica grudadinho, o útero não consegue expandir, tem que tratar. Então, estereoscopia, tem sinéquia aí, vai depender do padrão de sinéquia, se é uma sinéquia forte, se é de leve, dá para tirar pela estereoscopia. Às vezes eu tenho que usar um gel quando eu tiro a sinéquia para evitar que ela volte outra vez, mas é um impeditivo para a implantação embrionária. Tem que tratar sim, sem dúvida nenhuma. Nossa, que pergunta chique. Quando eu uso tacrolimus? Tacrolimus é um remédio que se usa em situações imunológicas. É usado frequentemente para transplante de órgãos para evitar a rejeição do órgão. No caso do tacrolimus, eu uso às vezes ele e às vezes eu uso o Reuquinol. Se a paciente tiver um fator inflamatório, endometriose ou adenomiose, eu posso dar preferência para o Reuquinol. Mas se não tiver, eu posso usar o tacrolimus, que tem o nome comercial de Prograf. Então é um tratamento imunológico quando houver suspeita por algum exame, como por exemplo citocinas quando estiverem alteradas, que pode ser um fator de rejeição ao embrião. Então eu amenizo essa rejeição com o tacrolimus. Linda pergunta, muito bem, parabéns. E eu uso, às vezes, o Reuquinol, às vezes tacrolimus. Nossa, que pergunta de alto nível, que chique. Em que situação eu uso tacrolimus? Eu uso em tratamentos imunológicos. Eu posso, às vezes, usar o Reuquinol quando a paciente tem um outro fator imunológico, endometriose ou adenomiose, ou uso o tacrolimus quando é isolado, sempre por uma situação imunológica. Para quem não sabe, o tacrolimus ou o Prograf, o nome comercial, é usado para transplante de órgãos, usam-se muito para evitar a rejeição do órgão. E também nós usamos em tratamentos imunológicos para evitar a rejeição do embrião. Então, eu uso os dois quando peço as citocinas e dão alteradas. E algumas situações especiais, outras também. Eu uso os dois, tacrolimus e Reuquinol, quando for o caso da citocina. Se estiver associado a adenomiose, endometriose ou uma doença inflamatória, eu prefiro o Reuquinol. Expliquei? Direto e objetivo. Eu faço estereoscopia sempre na fase lútea, porque eu estou interessado em avaliar não só a anatomia, que eu consigo avaliar muito bem, se tem pólipo, sinéquia e outros detalhes, miomas, por exemplo, e tal, o endométrio está espesso, eu consigo biopsiar o endométrio e fazer uma análise detalhada do endométrio, se tem endometrite, vejo o fator de microbiota endometrial, que eu acho cada vez mais importante, estudo imunistoquímico, então eu faço na fase lútea, é assim que eu recomendo.
Acho muito bom você considerar que está nas melhores mãos. Eu fico muito feliz porque eu estarei cuidando de você com o máximo carinho. E para fazer a transferência embrionária, normalmente não é necessário sedação. E você tocou nesse caso que saiu na mídia, de um caso dramático, eu não gosto de comentar. É uma coisa raríssima, mas sabe que eu fico arrepiado de pensar? Nossa, eu não gosto de falar. Tem uma série de coisas que a mulher não pode tomar quando estiver engravidando, principalmente se o medicamento que ela estiver tomando for naquela classificação de risco para gravidez categoria D. Lembrando que categoria A todo mundo pode tomar, D é totalmente proibido e B e C talvez. Agora tem um que é um perigo, que é o Mounjaro. Todo mundo está tomando Mounjaro, é uma coisa que tem que estar sempre atento. Não pode estar usando Mounjaro, nem para a coleta, que tem que parar 3 semanas ou um mês antes, e para a transferência 2 meses antes. Tem várias coisas que não pode tomar, uma lista enorme. Sim, eu acho interessante. Eu faço isso algumas vezes, estimular na fase lútea, eu esperar um paciente ovular, ver os folículos antrais, porque se não tiver nenhum folículo antral, não adianta estimular. Então, a primeira escolha é sim na fase folicular, e a fase lútea é uma opção. A minha primeira opção, sempre fase folicular. Quando eu conheço o caso e vejo a situação, eu faço na fase lútea. Acho uma opção interessante, como tudo na medicina, quando for bem indicado, mas é uma opção interessante sim. E com uma imunologia da reprodução, algo extremamente complexo, muito controverso em vários detalhes, eu vou também colocar aqui, já estou colocando mais uma vez, um e-book que eu falo só sobre tratamentos imunológicos na fertilização. Tudo isso está escrito direitinho com todas as causas imunológicas, o KIRS, citocinas e também fatores imunológicos do endométrio. É claro que tem muitos, ou a grande maioria dos médicos falam que não tem nenhum valor, mas isso não é uma opinião minha. Tem pessoas do mundo inteiro que acreditam. Eu dei o exemplo agora da Nathalie Lede, que é uma pessoa reconhecida. Você pode não gostar, mas ela tem um ponto de vista dela também. E fatores imunológicos, eu falo mais uma vez, existe a Sociedade Americana de Imunologia da Reprodução, uma sociedade. Então tem muitas pessoas que acreditam e defendem essas hipóteses. Então pode não concordar, mas existe. Eu vou colocar também aqui a sigla dessa Sociedade Americana de Imunologia. Você me pergunta duas coisas, como eu trato o endométrio hiperativo, que é aquela variação imunológica do endométrio, e também sobre uma trombofilia, o PAI4G, que muitas pessoas não se incomodam. Quando tem um endométrio hiperativo, essa variação imunológica, tem que tratar com intralípido e corticoide e também da enoxaparina. E somando o PAI4G5G, que também está alterado, eu trato também com enoxaparina. Conclusão, eu receito a enoxaparina, altas doses de progesterona, corticoide e intralípido. É assim que eu trato. Acabei de achar aqui o artigo que eu escrevi sobre metformina e adenomiose, ou seja, glifagem e adenomiose. Já escrevi há algum tempo, estava meio perdido por aí, não está no e-book, mas estou colocando aqui para vocês saberem como é que ele age e ajuda também na adenomiose, como fator anti-inflamatório e também antiproliferativo das células, conjugado com outros tratamentos. Glifagem não é tratamento para adenomiose, é um tratamento que complementa outros tratamentos mais potentes, como análogo do GnRH, letrozol e a gestrinona. A adenomiose difusa, como eu trato, eu trato pesado. Eu uso análogo do GnRH, eu uso letrozol e muitas vezes gestrinona. Eu faço por uns 3 ou 4 meses, repito o exame de imagem, geralmente eu peço ultrassom com preparo em pessoas estabelecidas cientificamente que sabem o que estão fazendo e vejo se o útero reduziu ou aquela adenomiose reduziu. Se não reduziu, às vezes ela me fala, mais 2 meses está bom. É assim que eu acompanho. Basicamente é isso. Análogo do GnRH, em casos complicados como o seu. Eu uso letrozol e gestrinona também. Tem outras coisas que eu uso. Também uso glifagem, que o glifagem, que é para diabetes, também ele é antiproliferativo, também ele é anti-inflamatório, também ajuda no tratamento da adenomiose. Aí é complexo, cada médico tem seu jeito de tratar a adenomiose. Eu vou fundo para reduzir rápido e ficar totalmente eficaz o tratamento. Vou colocar aqui também agora um e-book sobre a adenomiose que eu escrevi, falo vários detalhes sobre isso e ponho também esses tratamentos lá. O do glifagem eu acho que ainda não acrescentei nesse e-book. Eu uso e eu gosto demais desse fator anti-inflamatório que ele tem.
Eu gosto muito de tratar a adenomiose, mas tem que ficar no pé. E assim, depois que você tiver o exame, você tem que avaliar aqueles cistos que estão do lado do endométrio, se eles diminuíram, se reduziram. Tem muitos detalhes para se avaliar. Tem gente que entende a adenomiose para dar um diagnóstico mais preciso. Está aqui meu e-book falando sobre a adenomiose. Você me fez 3 perguntas seguidas e eu vou dar uma única resposta. A sua pergunta é: por que não deu certo a transferência de um embrião euploide de ótima qualidade, um endométrio de 11 milímetros? Você usou corticóide, usou enoxaparina e não engravidou. Bom, em primeiro lugar, não é uma garantia que dá certo. Todo congresso que a gente vai tem sempre uma aula que fala por que embriões euploides não implantam. E realmente eu faço tudo o que você fez e pesquiso outros detalhes, fator imunológico, vejo citocinas, fator imunológico do endométrio, vejo que tudo isso eu vejo e não dá certo, porque às vezes não dá certo e tem alguns motivos paralelos que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas pode acontecer. Agora, se você pesquisou tudo, viu microbiota, se você viu contrações em excesso do útero, se você viu outros detalhes, eu não sei exatamente que tem mais coisas para serem pesquisadas, mas pode acontecer. Continue pesquisando e vá em frente que vai dar certo. Você me conta na pergunta anterior e me diz que tem 7 embriões congelados. E na pesquisa tem endometrite, está tratando, e ainda me pergunta se deve transferir 1 ou 2 embriões. Bom, a minha recomendação sempre é transferir 1 de cada vez. Mas se é um caso de você ser uma mulher jovem e tem vontade de colocar 2, coloque, tendo ciência dos riscos da prematuridade, hipertensão, diabetes gestacional. Agora, não tem nenhuma relação de endometrite com a decisão de transferir 1 ou 2. Fica a seu critério. Trate a sua endometrite, que é uma coisa importante, e depois seguir em frente e transfere o número de embriões, 1 ou 2, que você desejar, de acordo com a recomendação do seu médico. Continuando, a neta dele tinha um tipo de câncer, ele precisaria fazer um tratamento imunológico para o câncer, mas aqui no Brasil não é permitido, embora seja possível. Ele, como uma pessoa que tem condições, levou a neta para a Espanha e tratou com um tratamento imunológico o câncer da neta. E ela está vive muito bem. Conclusão, como ele é uma pessoa privilegiada financeiramente, pôde levar para a Espanha, ficou 1 ano lá, a neta está viva. Se ele não tivesse essa condição, dependesse do Brasil, ela já teria morrido. Essas coisas são incríveis. É um sofrimento. Eu que vivo como outros médicos perambulando pelo Brasil, o congresso fui na Alemanha, vou agora no Inglaterra, vou outro no americano, coisas que você quer avançar e melhorar, a Anvisa fala, não pode, porque não tem comprovação ainda, mas pode ajudar, meu Deus do céu, tenta. Mas não está enganando a paciente. É duro, viu? Esse sofrimento eu tenho. PRP, que significa plasma rico em plaquetas, é um tratamento que pode ajudar o crescimento de células. É usado em odontologia com toda tranquilidade, mas em medicina reprodutiva ele infelizmente não é autorizado aqui no Brasil. E onde é feito para o resto do mundo, vocês podem ver em publicações em qualquer Google ou outras redes que você quiser, tem um sucesso razoável. E no congresso que eu estava americano ano passado, teve só uma aula só sobre PRP, mostrando sucessos bem interessantes mesmo, mas não é permitido. Aqui no Brasil as coisas são muito difíceis. A gente conhecer a técnica, sabe o que ajuda e não pode fazer. Então aí pode ser uma boa indicação, mas não é permitido. Tem muitas histórias interessantes de coisas proibidas aqui que levam ao sucesso lá fora. Uma delas é um grande amigo meu que tinha uma neta com um câncer e também pode se juntar não só com a imagem da adenomiose, mas também com o volume uterino. Mas tem que tratar. E muitas vezes, se for uma tremenda adenomiose, eu particularmente associo com outros medicamentos. Uso letrozol, gestrinona, e aí realmente, olha, enxuga tudo, ela reduz demais. Mas essa é a minha opinião. Cada médico tem um estilo de tratar a adenomiose. Depende do grau mesmo. E o acompanhamento é algo complexo. Olha, eu sofro demais com exames de imagem de várias localidades. Não é fácil. Eu fico às vezes meio atrapalhado, não porque eu não saiba, porque as pessoas me confundem. Porque não dá um diagnóstico preciso, isso atrapalha muito a gente na conduta do caso.
Você me contou que tem adenomiose, endometriose, fez 2 bloqueios, 2 com néctaro 7.5, que aliás eu não gosto muito, eu gosto mais do 3.6 que o 7.5, sabia? Também me falta o néctaro no 3.6. Aí você tomou também duas ampolas de Zoladex e está com folículo e não bloqueou. E agora vai usar subcutâneo, um Gonapeptil. Tá bom, é uma possibilidade, mas você não bloqueou. Mas o que você tem que fazer de verdade, na minha opinião, conforme o grau da sua adenomiose, é rever se ela reduziu. E tem que fazer sempre, de preferência, aliás, com o médico que fez o diagnóstico de adenomiose. Eu que tenho pacientes do Brasil afora, olha, eu vou te falar, tem gente que vê adenomiose demais, tem gente que vê de menos. Às vezes a paciente já usou 6 meses de análogo e está com adenomiose. Aí vem para alguém mais especializado e fala, não tem, é como se fosse uma cicatriz de adenomiose. Complicado ver adenomiose, viu? Tem gente que vê demais e gente que vê. Que linda você, minha paciente, me ama muito e toda a minha equipe. O mais lindo do que você falou é que você ama também a minha equipe. Eu adoro quando as pessoas me elogiam, mas sempre me conecto com a minha equipe de enfermagem, que é maravilhosa. Você não tem a dúvida nenhuma, elas são maravilhosas. Eu sou totalmente dependente delas, eu não sou nada sem elas. Elas que me apoiam, pegam no meu pé, brigam comigo, eu adoro isso tudo. Obrigado por esses elogios. Eu acabei fugindo da sua pergunta, então sobre a sua pergunta, sim, eu tenho um caso de gravidez. Eu acho que é um tipo de paciente que me procura muito com essa reserva baixíssima, porque eu tenho algumas alternativas diferentes, que eu estudo muito esse tipo de capítulo. Eu comecei a usar rapamicina agora, finerinona, elastografia, para ver se o óvulo é capaz. Sempre eu estudo isso e todo o congresso que eu vou, como vou agora em julho, eu vou para o Congresso Europeu de Londres. E o pré-congresso que eu vou assistir é de medicina regenerativa do ovário, para ver se a gente consegue melhorar aqueles ovários que tem uma baixíssima reserva como esse seu. Continuando, ela falou, mas no divórcio ele me autorizou a transferir esse embrião. Eu perguntei, mas você vai ter um bebê com o embrião do seu ex-marido? Eu achei incrível isso. Ela falou, não, foi uma ideia que eu tive, mas na verdade eu não quero não. Portanto, em situações como essa de divórcio iminente, eu acho que tem que congelar o óvulo sim, porque as pessoas têm a chance de recuperar a sua vida afetiva, ter um novo marido, um novo parceiro e ter a sua própria família com esse novo marido ou novo parceiro. Então, congele seus óvulos e aguarde o momento certo de ter seus filhos. Essa resposta tem uma relação com a pergunta anterior. A primeira parte é se eu já tive gravidez com antimileriano de 0,02, sim, é uma coisa rara, mas sim, eu tenho. Tive pacientes que tiveram embriões, inclusive teve uma japonesa que era mais baixo que o seu e teve 2 embriões, 2 vezes com um único óvulo, os 2 embriões euploides. Mas a relação que eu tenho com a pergunta anterior era uma paciente que começou com uma reserva baixíssima, mais baixa do que a sua, teve um único folículo, achei que nem óvulo iria ter, mas tiramos um óvulo, fertilizou, fez biópsia embrionária e aí teve um embrião, um berobastocisto euploide. E aí eu perguntei, depois liguei, que seria ideal ter mais embriões. Ela não me respondia, e aí um dia ela voltou e disse, eu me separei do marido. Eu falei, não acredito que depois desse milagre que você conseguiu, você se separou. E ela completou, mas eu, ao assinar o divórcio, ele me autorizou. Essa resposta está muito mais para um conselheiro sentimental do que propriamente para um médico da reprodução. Você está se separando, tem 42 anos, me pergunta se é melhor congelar óvulos ou ser mãe solo. Não tenha dúvida nenhuma que a minha recomendação é congelar óvulos, porque se você está se separando, você tem ainda a oportunidade de encontrar uma outra pessoa e ter filho com ela. Se você for mãe solo agora, não acho que é uma necessidade de primeira grandeza. Eu acho que o ideal era você congelar seus óvulos e aguardar a sua próxima relação afetiva e ter filho com esse próximo marido na sua vida. É assim que eu penso. Aliás, sobre esse assunto, eu também gravei um vídeo, mas não coloquei ainda, que é para falar sobre o hormônio antimileriano, que ele é muito mais do que um avaliador da sua reserva ovariana. Ele serve para planejar a sua família. Principalmente se você tiver uma reserva ovariana baixa, como em casos de pessoas que querem ter mais filhos e têm um único embrião, elas têm que ter ciência que com um único embrião e com uma baixa reserva, ela talvez depois de 2 anos ou 3 não consiga mais ter um embrião sequer.
Então aí, mais uma vez, eu recomendo fazer mais estimulações para ter mais embriões, pensando no futuro e no seu planejamento familiar. Esta pergunta é muito interessante. Essa semana eu fiz um vídeo sobre esse assunto, sobre o planejamento familiar. Se você tem um único embrião, você tem uma idade mais avançada, uma baixa reserva ovariana, e qual é o seu planejamento familiar? Se você pensa em ter 2 filhos, ou talvez mais, e ter um único embrião, até você engravidando agora, nascendo, passaram-se 2 ou 3 anos, e aí a sua reserva ovariana, você está com uma idade mais avançada, e aí tudo ficou muito mais difícil. Se o seu planejamento familiar é ter pelo menos 2 filhos, eu recomendaria ter pelo menos 3 embriões blastocisos. Seria uma segurança para o seu planejamento familiar no futuro. É aí que vem essas ideias, que sempre quando tem um único embrião eu faço o mesmo comentário, e é por isso que eu gravei essa semana, está lá no Instagram falando sobre planejamento familiar. Que linda, passo a semana inteira esperando por esse momento das respostas cabeludas. Nossa, eu estou me sentindo uma celebridade. Mas fico contente que você goste, e gosto demais quando outras pessoas falam que adoram as minhas respostas, e eu adoro mais ainda, porque eu tenho aquela sensação que eu estou ajudando as pessoas. Isso é que eu gosto, adoro poder ajudar todo mundo nesse capítulo da medicina reprodutiva. Aliás, eu vou aproveitar e vou colocar aqui esse link aqui, que é do meu e-book sobre a análise genética, biópsia embrionária, PGTA, PGTM, tudo isso. Porque, inclusive, eu falo sobre mosaico de alto grau e de baixo grau, e também tem um capítulo que tem um nome, um subcapítulo, né? Que tem o nome de um castelo de areia, mostrando que muitas vezes aquele embrião aneuploide, a gente transfere e nasce um bebê lindo, maravilhoso e euploide. Por isso estou colocando esse book aqui, que eu falo tudo sobre mosaico, sobre PGTA, PGTM, PGTSR, todas as variedades de biópsia embrionária e seus resultados. Você quer saber quais os cuidados de uma transferência de um embrião mosaico? Nenhuma diferença. O embrião mosaico é aquele embrião, para quem não sabe, quando na biópsia embrionária, as células examinadas, uma parte menor delas está alterada e a grande maioria está normal. Então aí é um mosaico de baixo grau. Quando mais que 50% está alterado, aí é um mosaico de alto grau. Normalmente esses de alto grau nós não fazemos a transferência. E o de baixo grau, quando tem menos células, nós costumeiramente fazemos a transferência dependendo de qual é o cromossomo que está alterado. Mas os cuidados são o mesmo. Muitas vezes, ou grande maioria das vezes, esses embriões mosaicos implantam e a gravidez vai muito bem, e são os mesmos cuidados de um embrião totalmente normal, um embrião euploide, sem problema. Interessante seu comentário. Você está preocupada porque o seu embrião não expandiu após o descongelamento, e o normal realmente é expandir. Mas quando não expande, significa que não é uma boa coisa para implantar, mas ele implantou. Eu tenho casos assim, e agora está preocupada com 6 semanas, será que ele é euploide ou neuploide? Não tem nenhuma relação. Então fique tranquila, está tudo bem. O fato dele não ter expandido não significa que tem alguma relação com a neuploidia, nenhuma. É claro que a chance de implantar é maior quando ele expande, mas ele implantou. Está tudo lindo, maravilhoso. Tenha fé.